Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. E no Dica Literária de hoje eu vou divulgar o livro O Tênue Brilho da Inocência, do autor M.M. Torres. Então já sabe, né? Segue a vinheta! E aí, literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo do Escritores Ecléticos. Mas antes de começar a dica literária de hoje, não esqueça de deixar o seu like, certo? Se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho, porque assim toda vez que você tiver vídeos novos aqui no canal, você será avisado. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar dos vídeos, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeo novo pra você, certo? Lembrando que quando você for ativar o sininho, agora existem 3 opções: avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações e deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre vai te avisar quando tiver vídeos novos, beleza? E também um recadinho: ventilador ligado, tá calor, hoje tá tempo de chuva, mas ainda não refrescou o suficiente, então o ventilador tá ligado, beleza? Pessoal, a dica literária de hoje é o tênue brilho da inocência, do autor M.M. Torres. Então, como já é de praxe, vamos à sinopse. Uma casa afastada da cidade, um homem drogado e violento, uma mulher passiva viciada em calmantes, um filho que não enxerga saída para libertar sua mãe a não ser matando o pai. E outro perdido no meio disso tudo. Acompanhe o resultado dessa história e descubra se em meio à escuridão o tênue brilho da inocência permanece reluzindo. Publicado na Amazon. Pessoal, graças a Deus, eu nunca vivi em um lar onde houvesse isso. Mas eu já ouvi histórias. Perdão, eu não posso entrar muito em detalhes aqui, até porque... Não, assim, eu não posso nem entrar em detalhes em questão de local. Mas eu já fui voluntário em uma instituição que abrigavam crianças carentes, certo? Não era um orfanato, mas era uma instituição, até que era uma instituição que vivia de doações, e era meio que, se eu não me engano, eles eram, a administração deles pertenciam à Igreja Católica. O que acontece? Lá tinha psicóloga, a responsável, que era a diretora da instituição em si, era uma psicóloga. E lá tinham diversas crianças. Algumas crianças se via até que tinham certo distúrbio psicológico. Não algo assim que eram crianças agressivas, não, mas você via claramente que algumas tinham. E tinham adolescentes lá também, até adolescentes que trabalhavam. Só que, gente, lá era uma instituição que o quê? Era uma instituição protegida pela justiça. Ou seja, as crianças que estavam lá, quando eu fui voluntário pela empresa que eu trabalhava. Só que eu não podia tirar foto, assim, eu podia até tirar foto para fornecer para a empresa. Mas tipo assim, eu tirar foto de alguma criança, ou do local, ou para eu postar na minha rede social, eu não podia. Por quê? Porque crianças lá, que eram crianças retiradas dos pais, eram crianças retiradas de maus tratos, entendeu? Teve um caso de uma criança lá, que quando encontraram essa criança lá, por denúncia anônima, ela foi encontrada acorrentada aos pés da mesa. Essa criança ela veio com 2 irmãs do Nordeste, e uma das irmãs as irmãs iam trabalhar e tinha que deixar a criança sozinha. E a justificativa da irmã em questão era que o quê? A criança ela tava daquele jeito para não bagunçar, para não bagunçar a casa. Ou seja, nada justifica isso.
entendeu? Era uma questão de se conversar. Então eram denúncias que eram feitas pelo conselho tutelar. Imagine uma criança ficar acorrentada o dia inteiro aos pés da mesa. Se quisesse ir no banheiro não dava para ir. Gente, é uma situação assim muito grave. Então eram crianças o quê? Que muitas vezes eram tiradas dos pais porque os pais eram usuários de drogas. Então as crianças, os pais, muitos pais lá não sabiam que os filhos estavam lá, porque era por segredo de justiça. Entretanto, também haviam crianças, o caso de uma menina assim, eu não quero entrar em detalhes, mas casos assim, de crianças assim, que elas não podiam voltar para os pais. E muitas delas o destino era incerto, se era enviada para adoção, como é que era, a justiça acompanhava a situação dos pais para poder reaver a guarda dessas crianças. E eram crianças que muitas vezes viviam, eu acho que em situações assim, onde o pai era drogado, onde a mulher também era viciada, os pais eram viciados em drogas e onde não havia uma estrutura familiar para isso, entendeu? Eu estou contando isso para vocês terem uma noção de que, no caso, tudo bem que é uma ficção aqui, mas que casos assim existem. E assim, o que conta a história é o quê? Se o menino, eu acho que são dois irmãos, o irmão mais velho decide matar o pai, e um outro irmão mais novo, que às vezes não tem noção disso, e se vai sobreviver ou não, se vai ter aquele brilho da inocência. Porque se você vive num lar totalmente desestruturado, gente, se a pessoa não cresce com um trauma psicológico, ela vai ter sempre aquela lembrança, sabe? Às vezes vai ser uma pessoa muito segura, qualquer coisa pode acionar um certo distúrbio, porque, gente, isso gera um trauma, seja um trauma aberto, seja um trauma que a criança cresce com aquilo, ou seja um trauma que de certa maneira o cérebro ele retrai isso, mas que qualquer lapso assim de violência, isso pode voltar à tona, certo? Quantas pessoas hoje em dia têm problemas, não conseguem se relacionar, aí vai fazer uma pesquisa psicológica e vai buscar, e tem sempre algo na infância, certo? Então esse livro eu vejo até como uma leitura necessária para ver quantas vezes uma criança pode ter inocência, o que vai acontecer, certo? Então é assim, acompanhe o resultado dessa história e descubra se em meio à escuridão o tênue brilho da inocência permanece reduzido, certo? Então este livro foi publicado pela Amazon. Mas vamos à mini biografia do M.M. Torres. Mateus tem 19 anos, nasceu no Maranhão, mas mora atualmente no Distrito Federal. Está no 4º semestre de letras da UNB. Tem um Instagram onde recomenda e discute livros. Isso quando não está lendo ou escrevendo. Interessante. Muito bom esse tema, Mateus. Muito bom esse tema, porque é um tema assim que deve ser discutido, deve ser levado em consideração esse tema, sim, porque hoje em dia a gente não sabe como que está a vida, né? A gente não sabe como que está a situação de cada um, né? A situação de cada um, e é um tema que é uma leitura necessária, o seu livro, até para a gente abrir os nossos olhos. Às vezes na nossa própria vizinhança tem um caso assim, e a gente não fica sabendo. Diariamente tem notícias de crianças que foram descobertas por maus tratos. É que assim, gente, não é muito noticiado. Às vezes é noticiado quando é algo muito extremo, assim, entendeu? Mas quem já não viu o caso um caso de uma menina da Áustria, onde o pai mantinha ela presa no porão, estuprava ela, e ela teve filhos
filhos com ele, e alguns filhos nasciam com problemas congênitos, né? E outros filhos também, se nascia alguma menina, era violentada também por esse pai. E assim, isso no quintal da casa dele, no porão do quintal da casa dele. Aí foram investigar a mãe. Tipo assim, a mãe notou o desaparecimento da filha e não percebeu isso que ocorreu há mais de uma década. Isso ocorria há mais de uma década. Tipo assim, o marido entrava no porão, saía e ela nunca entrou lá para saber o que tinha nesse porão no quintal da casa dela. A filha dela foi dada como desaparecida, sendo que a filha dela tinha sequestrado um monstro e a vítima estava no quintal da casa dela. Então, foi uma coisa que se tornou livre, foi algo assim que quando foi noticiado, quando veio à tona, tomou proporções mundiais. E hoje o cara tá preso, mas o cara desse tem que morrer e sofrer muito quando vai morrer, certo? Porque o sofrimento e o trauma que ele causou na filha dele, que vai ser retratado pelo resto da vida, nunca vai se saber, certo? Pessoal, essa foi a dica literária de hoje. Matheus, parabéns, nunca deixe de escrever, certo? E eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui!